base, daquela base campeã, que quase ganhou tudo, né? Com o Cuca. Não ganhou tudo porque perdeu para o Palmeiras na semifinal da Libertadores. Mas se tivesse vencido, teria ido à final e poderia ter vencido também aquela competição. O Alonso, ele foi embora para o Krasnodar e quando ele voltou, não voltou no mesmo nível. O Alonso de 21 não foi o mesmo de 22. Ele ficou 6 meses lá, aí veio a guerra e ele voltou para o Atlético. E aí depois retornou à Rússia e agora está aí sendo especulado no Vasco. É um bom jogador, jogador não esquece bola, tem 30 anos, ainda é uma idade boa para jogar futebol. Se ele encontrar o ritmo, né, a qualidade que ele apresentou em 2021, vai ser um reforço importante. O Vasco precisa de zagueiros. O Vasco precisa de zagueiros. Precisa? É um zagueiro assim? que eleva o nível da zaga vascaína. Os dois que terminaram o ano terminaram muito bem. Tanto o Maicon quanto o Medel jogaram bem. É um outro nível. Como assim? O Júnior Alonso é um outro nível comparado aos zagueiros que o Vasco possui hoje. Um jogador melhor que o Medel, você acha? Ele é melhor que o Medel, enquanto zagueiro, bem melhor que o Medel e que o Maicon. É um zagueiro que o Vasco não tem. Um zagueiro de nível bola de prata, nossa bola de prata, um zagueiro muito regular, de fato, no retorno não foi tão bem, mas um jogador com muito potencial, ainda com 30 anos, eu acho que essa é, por exemplo, uma diferença em relação ao Medel. Talvez no acumulado da carreira o Medel tenha mais história para contar, mas hoje, para jogar no meu time, ele chega e qualifica. Ele tem jogado, tem sido titular, se eu não estou enganado, na seleção paraguaia, ao lado de Gustavo Gomes. Ele é um jogador que faz parte do... A Balbuena, seleção muitas vezes, paraguaia Balbuena, né? muda muito, né, Bel? Muda muito. E está muito mal nas Técnico o eliminatórias. tempo Né? inteiro. Já teve 3 técnicos nessas eliminatórias. Então, é muito difícil a gente cravar isso. Agora, o que acontece no Vasco hoje é essa necessidade. O Medel, por exemplo, foi um jogador que chegou com a incumbência de transmitir experiência para o time, liderança para o time, no momento de muita dificuldade do Vasco. Momento de fugir do rebaixamento. A luta contra o rebaixamento, e ele foi muito importante para o Vasco. Agora, iniciando uma temporada em que o Vasco tem dinheiro para investir, o Medel, eu acho que é um jogador para se ter no elenco. Não dá para confiar que ele seja o zagueiro titular do Vasco o ano inteiro. Que se tenha no elenco e se monte uma dupla de zaga num nível com mais juventude, com mais altura, com mais fôlego para acompanhar uma temporada difícil que vai ser, com certeza. E o Vasco de Alexandre Matos, da 777, e de tanta gente, como o Medel, que você citou, como o Pedrinho, que é o presidente do clube, tem uma notícia que saiu num jornal espanhol, o Sport. A gente tem, inclusive, para pôr na tela. Olha aí, ó. Isso saiu, vou repetir. Tá aí, ó. Olha lá, Sport, jornal espanhol. Que o Vasco da Gama estaria de olho no Felipe Coutinho. Olha lá. O nome do ex-jogador do Barça. Sondado, imagino eu, com insistência nos corredores do clube carioca, onde se formou. O Coutinho está no Al Duhail do Catar, emprestado porque ele pertence ao Aston Villa. Felipe Coutinho, identificação, ele foi formado, saiu muito jovem, né? Saiu, 17 anos. 17 anos, saiu do Vasco. Tá lá no Catar, a gente tem... Faz tempo que o Felipe Coutinho não tem aquele futebol de destaque, que o levou, inclusive, à Copa da Rússia como um dos principais jogadores do Tite naquele Mundial, né? Uhum. Mas ainda seria uma boa o Felipe Coutinho no futebol brasileiro? No Vasco? Acho que vale tentar. Mas a gente perdeu a referência dele como um grande jogador, né, Eugênio? Isso é preocupante. Ele não é o Felipe Coutinho titular de seleção brasileira na Copa do Mundo. Está com 31 anos. Mas não é essa a exigência para o futebol brasileiro. O risco que existe é ele ser uma nova edição do que o Vasco viu com o Alex Teixeira. Um jogador revelado pelo Vasco, saiu muito cedo, rodou, e quando voltou, não voltou no mesmo nível. Mas Eugênio e o Alex... Mas dá para comparar o Alex Teixeira com o Felipe Coutinho? O Felipe chegou mais longe na carreira, sim, mas também caiu mais rápido. Se você pensar,
Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique. Mas no Barcelona e no Bayern de Munique... Na verdade, ele não Liverpool. Jogou. Liverpool que ele teve um grande destaque. Sim, Copa do dele Mundo. foi no Liverpool. Sim. E no Villa ele teve um começo animador, mas ficou muito no começo. Só. Muito no começo. E tem tido uma dificuldade o Coutinho muito voltado a isso, né? Problema físico, né? É um jogador que tem muita técnica, a gente percebe pela qualidade que ele tem para bater na bola, para encontrar os companheiros, um jogador que sabe jogar curto, né? Mas essa dificuldade em ter sequência positiva, já há algum tempo acontece com o Felipe Coutinho. E é muito tempo ausente já, né, Prates? É muito tempo já. Claro que tem potencial para uma retomada. E o fato dele ter algum problema, seja físico, seja de sequência, é o que viabiliza ele voltar para cá. Porque se estivesse bem, não voltaria para cá. Todo jogador que a gente repatria tem algum problema para se resolver. É uma questão de investir, de potencial. Acho que o vascaíno gosta da ideia. Também acho que sim. Você vê, só para pensar, né? Um carinho. É a geração campeã do mundo júnior em 2011. Essa geração que tinha Casemiro, Lucas. O Lucas e o Neymar não jogaram o Mundial, né? Mas participaram da classificação para o Mundial, o sul-americano. Mas são esses jogadores: Felipe Coutinho, Casemiro, Neymar, Lucas. Já há um movimento. O Casemiro está jogando ainda, mas muito questionado no Manchester United. O Neymar está lá nessa situação, aí pedindo para guardar a camisa do Santos. Tô chegando. Não, vamos falar de coisa séria, Eugênio. Não pediu? Eugênio, o time foi para a segunda divisão. Ué? Parar com seu baoba, assim, reservar a camisa do Neymar. Mas ele não mandou essa mensagem? Não sei. O presidente disse que sim. Então. Talvez o pai dele diga que não. Não sei, não embarca muito nessa não, Eugênio. Bem, volta pro Coutinho, que esse assunto eu estou colocando que é uma mesma geração. O Coutinho, o Lucas está aí, voltou, jogou no São Paulo, foi importante para o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil. Mas é uma geração que eu acho que a gente esperava mais dela. Mas em relação a... Em termos de seleção brasileira. Seleção brasileira. Sim, concordo. E ela está num momento de carreira de começar a voltar para o Brasil. Ainda pode, como o Lucas foi importante para o São Paulo, outros podem ser importantes nos seus clubes de origem, né? Seria, no caso, o Felipe Coutinho voltando para o Vasco, onde ele jogou muito pouco, ele era muito pequenininho. 17 anos ali, a venda dele foi uma maneira... Na época, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, de tentar um dinheiro ali para salvar o clube que tinha muita dificuldade financeira. Só que ele vendeu e foi embora. Entrou o Roberto no lugar dele, mas o dinheiro do Felipe Coutinho já tinha ido. Isso tem uma força, né? Essa questão da identificação, da paciência que a torcida tem, do carinho que a torcida tem. Felipe Coutinho, na virada de temporada passada, chegou a ser cogitado no Corinthians. Sim. Eu acredito mais nele no Vasco. Eu acho que ele já chega com esse capital, a paciência do torcedor do Vasco, a simpatia do torcedor do Vasco, essa questão da retomada. E ele tem a condição técnica. Ele é um jogador com a condição técnica, tem o senão físico e tem a questão... Aí é uma retomada mesmo, né? Porque faz muito tempo já. Mesmo aquela estreia no Liverpool, foram o quê? 2 jogos que ele fez bem? Então, isso tem sido um problema, problema, já faz né? tempo. No Aston Villa. No Aston Villa. No Aston Villa. É muito tempo já. Nós estamos... E até chegou a ser convocado de volta para a seleção brasileira, lembra disso? Sim, foi. O Tite gosta muito dele. Cogitado, ele voltou a jogar aqui bem no Aston Villa, contra o Paraguai, chama para a seleção brasileira, mas aí não deu sequência. Rápido intervalo no F360. Daqui a pouco vamos falar de Flamengo e Corinthians com uma possível troca. Como assim? Vai ter isso? Já segura aí, você está muito ansioso. Então você paga o café agora. Aproveita para dar aquele like no vídeo, se inscreva, assim você fortalece o canal e não perde nenhuma notícia do Gigante da Colina.